Mateus capítulo 27. O suicídio de Judas. Ora, chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e manietando-o, levaram-no e entregaram-no a Pilatos, o governador. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, devolveu compungido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Responderam eles: que nos importa? Seja isso lá contigo. E tendo eles atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Os principais sacerdotes então tomaram as moedas de prata e disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo do oleiro para servir de cemitério para os estrangeiros. Por isso, tem sido chamado aquele campo até o dia de hoje, Campo de Sangue. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, a quem certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus perante Pilatos. Jesus então ficou em pé diante do governador, e este lhe perguntou: és tu rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: é como dizes. Mas ao ser acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Perguntou-lhe então Pilatos: não ouves quantas coisas testificam contra ti? E Jesus não lhes respondeu a uma pergunta sequer, de modo que o governador muito se admirava. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Nesse tempo tinha um preso notório chamado Barrabás. Portanto, estando o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois sabia que, por inveja, o haviam entregado. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas na questão desse justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram as multidões a que pedissem Barrabás e fizessem morrer a Jesus. O governador então perguntou-lhes: qual dos dois quereis que eu vos solte? E disseram: Barrabás. Tornou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus que se chama Cristo? Disseram todos: seja crucificado. Mas Pilato disse: que mal que ele fez? Mas eles clamavam ainda mais: que seja crucificado. Ao ver Pilatos que nada conseguia, mas pelo contrário, que o tumulto aumentava, mandando trazer água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: eu sou inocente do sangue deste homem, seja isso lá convosco. E todo o povo respondeu: o seu sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhe soltou Barrabás, mas a Jesus mandou açoitar e o entregou para ser crucificado. Jesus escarnecido pelos soldados. Nisso, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram em torno dele toda a corte, e despindo-o, vestiram-lhe um manto escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e davam-lhe com ela na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e puseram-lhe as suas vestes e levaram-no para ser crucificado.
A crucificação. Ao saírem, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Então, depois de o crucificarem, repartiram as vestes dele, lançando sortes, para que assim se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitaram sortes, e sentados ali o guardavam. Puseram-lhe por cima da cabeça a sua acusação escrita: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então foram crucificados com eles 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: Tu, que destróis o santuário e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desça da cruz. De igual modo também os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou aos outros, a si mesmo não pode salvar. Rei de Israel é ele. Desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o ele agora, se lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. O mesmo lhe lançaram em rosto também os salteadores que com ele foram crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. Cerca da hora 9ª, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo correu um deles, tomou uma esponja e ensopou em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, disseram: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E de novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as pedras se fenderam. Os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ora, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Também estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais se achavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que também era discípulo de Jesus. Esse foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e depositou-o num sepulcro novo que havia aberto numa rocha. E rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Mas achavam-se ali Maria Madalena e a outra Maria, sentadas defronte do sepulcro. A guarda do sepulcro. No dia seguinte, isto é, o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus perante Pilatos e disseram: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto ainda vivo, afirmou: depois de 3 dias ressurgirei. Manda então que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o furtem e digam ao povo: ressurgiu dos mortos,
e assim o último embuste será pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: tendes uma guarda, ide, tornai-o seguro, como entendeis. Foram então e tornaram seguro o sepulcro, selando a pedra e deixando ali a guarda.